nome é Arthur Garcia e hoje a gente vai resolver a questão 7.31. Nela fala o seguinte: R410A entra no evaporador, trocador de calor de baixa temperatura, de umidade de ar condicionado a menos 20 graus Celsius, com X igual a 28%, e o deixa a menos 20 graus Celsius, com X igual a 1.0. O coeficiente de desempenho é de 1.5 e a vazão máxima de fluido é 0,003 kg por segundo. Determine a potência mecânica líquida requerida. Eu já deixei os dados que o enunciado me deu aqui para ficar mais fácil na hora da resolução, mas basicamente a questão é que a gente chega nessa fórmula aqui de potência mecânica líquida. Só que para ela a gente tem que passar por alguns passos antes. Primeiro a gente precisa calcular a entalpia. E o que é a entalpia? A fórmula dela é o título 1 menos título 2, é o título 2 menos o título 1, que multiplica a entalpia de líquido saturado, não, de vapor saturado, menos a entalpia de líquido saturado. Então, os dados a gente já tem aqui, x1, x2 e o HF e HG. Então, tá tudo aqui, é só a gente colocar na fórmula e fazer a conta. O x2 ele é 1, o x1 é 0,28, o HG ele é 390, o HF ele é 200. Fazendo essa continha na calculadora, a gente chega à conclusão que a entalpia é 136,8 kJ por quilo. Então, a gente já tem a entalpia aqui, certo? Agora aqui, a gente precisa calcular a carga térmica, e a carga térmica ela é basicamente a vazão máxima vezes a entalpia que a gente descobriu. A vazão máxima a gente já tem aqui, então é só jogar na fórmula e fazer a multiplicação. Vazão máxima é de 0,003 e a entalpia é de 136,8. Fazendo essa conta aqui na calculadora, o resultado é 0,4104 kW. Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa para jogar na forma de potência mecânica líquida e terminar o exercício. A gente tem a carga térmica que a gente descobriu e a gente vai também usar o COP. Então a gente tem aqui que a potência mecânica vai ser igual a 0,4104 sobre 1,5. Fazendo isso aqui, a gente chega à conclusão que o resultado é 0,2736 kW. E é isso. Essa foi a resolução. Achamos a potência mecânica líquida, que é de 0,2736 kW, e acabamos o exercício. Meu nome é Pedro Felipe Tavares Duarte e agora vou resolver a questão 7.54, que possui o seguinte enunciado. A figura P7.54 mostra o esquema de uma máquina cíclica, que é utilizada para transferir calor de um reservatório térmico a alta temperatura para outro a baixa temperatura. Determine, utilizando os valores fornecidos na figura, se essa máquina é reversível, irreversível ou impossível. Então, para poder resolver essa questão, primeiro precisamos fazer a verificação da primeira lei, que é uma lei de conservação de energia. Então, a gente tem que o trabalho líquido produzido, ele tem que ser igual ao calor cedido da fonte quente, menos o calor fornecido à fonte fria. A gente tem que substituir os valores, que o trabalho produzido é 200 kJ, tem que ser igual a 325 menos 125 kJ, calor fornecido para a fonte fria.
Então a gente tem que 200 kJ é igual a 200 kJ. Então a gente tem que a primeira lei da termodinâmica ela é satisfeita. A energia ela é conservada. Agora a gente tem que fazer a verificação da segunda lei, que é a lei de entropia dos reservatórios. Um sistema cíclico, a variação de entropia do sistema é igual a zero. Então a gente tem que a variação total de entropia, que ela deve ser maior ou igual a zero, ela é igual à entropia do reservatório, já que o sistema é igual a zero. Então a variação de entropia do reservatório, que é igual à variação de entropia total, ela é igual ao calor fornecido para a fonte fria, dividido pela temperatura da fonte fria, menos o calor cedido da fonte quente, dividido pela temperatura da fonte quente. A gente tem que o calor fornecido da fonte quente ele é negativo, justamente porque ele é cedido, ou seja, a fonte quente ela perde esse calor. Então, por isso que ela é negativa e o calor da fonte fria fornecido para a fonte fria é positivo, porque ela ganha esse calor. Então, só substituindo os valores, a gente tem que 125 dividido por 400 menos 325 dividido por 1000. A gente tem então que a variação de entropia do reservatório ela vai ser igual a menos 0,0125 kJ Kelvin. Por ser negativo, então a gente chega à conclusão que ela não corrobora com a segunda lei. Beleza. Então a gente conclui que a primeira lei ela é satisfeita, porém a segunda lei ela é violada. Logo, a gente tem que essa máquina é uma máquina impossível, porque ela não pode operar assim na vida real. Né? Então é isso. Eu sou Luiz Felipe e agora eu vou apresentar a resolução da questão 8.35 do trabalho de máquinas técnicas. Eu vou ler o enunciado dela, resolver a letra A, depois ela vai responder a B e a C. Considere um motor térmico de Carnot que utiliza água como fluido de trabalho. A transferência de calor para a água ocorre a 300 graus Celsius e nesse processo a água se transforma de líquido saturado para vapor saturado. Sabendo que o reservatório a baixa temperatura está a 40 graus, mostra o ciclo em diagrama TS. Esse aqui é um diagrama, seguindo o conceito do ciclo de Carnot, nós temos duas temperaturas constantes isotérmicas e duas entropias constantes adiabáticas. Nesse processo, no processo 1 e 2 é um aquecimento isotérmico, em que a água passa do estado líquido saturado para o vapor saturado. No 2 e 3 é uma expansão adiabática, em que a água aumenta o seu volume e a temperatura vai de 300 graus para 40 graus. No processo 3 e 4 é uma condensação isotérmica, em que o calor é rejeitado. E por fim, no processo 4 e 1, a água volta do seu estado líquido e vai de temperatura de 40 graus para 300 graus. Bom, agora na questão B, eu vou ler o enunciado resolver com vocês, que é determina o título da água no início e no término da transferência de calor para a fonte fria. Aí tem essa equação que a gente tem que usar para descobrir a do início, que é entropia do líquido saturado e entropia do vapor saturado. Aí você vai analisar a tabela de vapor e vai substituir os valores. Substituindo os valores, você vai colocar aqui 5,74 é igual a 0,574 mais 68,45. Aí aqui você só vai resolver a equação, passar o 0,57 para lá subtraindo e depois dividir para descobrir o título do início. Que aí vai dar, resolvendo essa equação, vai dar um valor de 0,608. Esse é o título do início. E no estado 4, como é um líquido saturado, logo o título dele é igual a zero. Agora na letra C é determinar o trabalho líquido por quilograma da água e o rendimento térmico desse ciclo. Primeiro a gente vai calcular o rendimento térmico, que é dessa forma, onde a gente vai colocar 1 menos a fonte fria, dividido pela fonte quente, que aí precisa ser Kelvin, então a gente vai transformar para Kelvin, e o valor da fonte fria é 40, então vai ser TL, que é igual
a 40 mais 273,15 é igual a 313,15. E da fonte quente é de 300 graus, você vai fazer 300 graus mais 273,15, que é igual a 573,15, os dois em Kelvin. Aí agora você só vai substituir nessa forma de rendimento, que o rendimento vai ser igual a 1 menos 313,15 Kelvin dividido por 573,15 Kelvin. Esse aqui vai ser a forma de substituir os valores. Aí você resolvendo essa conta, você vai chegar no resultado. O rendimento vai ser igual a 0,4536. Esse vai passar por porcentagem, que vai ficar 45,36%. Esse é o rendimento. Aí agora você vai descobrir o trabalho líquido. Só que você descobrir o trabalho líquido, você já tem o rendimento, e você vai precisar do calor recebido da fonte quente. Aí você vai tacar nessa forma você descobrir o valor recebido da fonte quente. Essa aqui é o valor da fonte quente e a entropia, você olha uma tabela para você colocar. Aí você vai substituir os valores e vai descobrir o valor recebido da fonte quente e depois tacar na fórmula do trabalho líquido e vai descobrir a equação que eu te pedi. Vai ser K é igual a 573 menos 4 menos 3,25. Resolvendo essa equação, você vai chegar no resultado de 1.405 kJ por quilograma. Agora é só você pegar esse resultado do calor recebido da fonte quente e substituir o trabalho líquido e você vai resolver a última coisa que é a equação que eu te pedi. Vai ser W, que é igual ao rendimento que a gente tinha descobrido antes, que você colocar 0,45 vezes 1.405. Isso aqui vai dar 637,3 kJ. Sou Giovana Gomes Marçal e irei resolver a questão 36 do capítulo 9. Vamos ler o enunciado. Uma turbina com potência de 150 kW opera de modo adiabático e reversível. A turbina é alimentada por vapor d'água a 700 graus Celsius e 2 MPa. E a exaustão da turbina é encaminhada para um trocador de calor que opera a 10 kPa. A água sai desse equipamento como um líquido saturado. Determine um trabalho específico na turbina e o calor transferido no trocador de calor. Para resolver essa questão, a gente vai ter que seguir alguns passos e analisando pouco a pouco. Primeiramente, como ele falou que o processo é adiabático e irreversível, então a entalpia é constante. A gente vai usar isso um pouquinho na frente. Utilizando a tabela, pegando a entalpia inicial do processo, como o vapor está superaquecido a 700 graus Celsius, ele vai pegar a tabela de temperatura de saturação e a 2 MPa. Então, o valor é 3.917,45 kJ por quilo. Que essa é a energia total por quilo de vapor, significa entalpia. O S1 é a medida de irreversibilidade do processo. E segundo a tabela, é igual a 7,9487 em entropia. Como dito aqui, como a entalpia é constante, o S1 vai ser igual a S2. Então, esse também vai ser o S2 aqui. Tá? Pegando agora a tabela para o vapor saturado de 10 kg
10 kPa, a gente descobre que os valores de SF é igual a 0,5492 e SP é igual a 8,151. Agora, a gente precisa calcular o cálculo de qualidade para descobrir se está em duas fases ou apenas uma fase o fluido. Então, a gente vai utilizar essa fórmula, que é o S2 menos o SF sobre SQ menos SF. Agora, é só substituir com os valores que a gente tem. S2, que a gente percebeu que é igual a S1, a gente vai colocar o valor aqui, menos o SF aqui. No denominador, e o cálculo vai dar aqui o x2 é igual a 0,97973. O que significa isso? Significa que 97,3% está de vapor e, aqui o total é 100%, 2,7% de líquido ao sair da turbina. Como então o fluido está em duas fases, em vapor e líquido, aqui que a gente descobriu, a gente vai ter que usar uma fórmula que para duas fases é igual a H2 HF, é entalpia, mais X2 vezes HF, certo? Substituindo os valores da tabela, H2 vai ser igual, o HF é igual a 191,8 mais esse valor que a gente descobriu aqui, 0,973, vezes esse, igual a 2.392,8. Então, o valor final da H2 é igual a 2.520,35 kJ por quilo. Agora, para calcular o calor, o trabalho específico que pede no enunciado, basta calcular a diferença da entalpia que a gente descobriu. Então, vou anotar aqui, o trabalho específico é igual à diferença de entalpia, ou seja, a diferença de H1 e de H2 que a gente descobriu aqui. Então, basta colocar os valores aqui e subtrair. 5 menos o H2, 520,35. Então, o trabalho, como a gente já tinha calculado na calculadora, é 1.397,10 kJ por quilo. Essa é uma das respostas enunciadas. Agora, continuando, a gente vai ter que utilizar a vazão máxima, que é quilo por segundo, que indica quantos quilos por segundo são necessários para gerar a potência útil, que foi dito no enunciado, de 150 kW. Então, a gente vai utilizar a fórmula que relaciona a potência e o trabalho que a gente calculou aqui. O dado é igual a 150, como dito no enunciado, e o trabalho específico é igual a 1.397,10 kJ por quilo.
Agora, é só calcular então 150 kW dividido por esse valor para ficar a vazão máxima. Que vai ser igual a 0,1074 kg de vapor por segundo. Agora, calculando isso, então, continuando para descobrir o que se pede no final, o estado 3 é quando o líquido saturado a 10 kPa. Então, a entalpia dele, H3, é igual o HF, consultado a tabela, ou seja, é igual a 191,83 kJ por quilo. Então, utilizando agora a fórmula Q é igual a H3 menos H2, ou seja, as diferenças de entalpia, substituindo os valores de Q, substituindo para descobrir o valor de Q, H3 é igual a 191,83 menos 2.520,85, descoberto aqui anteriormente no estado 2. Então, o valor da energia vai ser igual a menos 2.328,52 kJ por quilo. Ou seja, como está negativo, é liberada a energia térmica nesse valor aqui. Se fosse positivo, seria absorvido. Então, por fim, o calor total liberado, ou seja, a potência térmica, que é o que pede na questão, a gente vai calcular por meio dessa fórmula, que é igual a Q, é igual a vazão máxima, vezes a energia liberada aqui. Então, substituindo, o N é igual a esse valor aqui, 0,1074, vezes menos 2.328,52. Então, o valor é igual, feito já na calculadora anteriormente, é igual a menos 250 kW. Pronto. Então, como resolvido, essa é a energia que rejeita, 250 para o ambiente, e foi isso a resolução da nossa questão. Então, agora eu vou resolver a questão aqui 9.87, que nela fala o seguinte: a figura P9.87 mostra uma câmara de mistura que é alimentada com 5 kg por minuto de líquido saturado de amônia a menos 20 graus Celsius e com amônia a 40 graus Celsius e 250 kPa. A taxa de transferência de calor no ambiente, que apresenta temperatura igual a 40 graus Celsius, para a câmara é 325 kJ por minuto. Sabendo que a amônia é descarregada da câmara como vapor saturado a menos 20 graus Celsius, determine a outra vazão de alimentação e a taxa de geração de entropia no processo. Então, nessa parte aqui eu deixei os dados anotados e enunciados, para ficar mais fácil na resolução. A gente tem que a taxa de entrada aqui é 5 kg por minuto, o líquido saturado de amônia, a temperatura está a menos 20 graus, da amônia e vapor saturado a temperatura igual a 40 graus Celsius, pressão igual a 250 kPa, a transferência de calor do ambiente, que é 325 kJ por minuto, a temperatura do ambiente é 40 graus Celsius, só que aqui a gente vai precisar dele para a conta. Então a conta a gente tem que transformar ele em Kelvin, então fazendo essa conversão aqui dá 313,15 Kelvin. E a condição de saída tem que ser vapor saturado, temperatura 3 igual a 20 graus Celsius. Nessa parte aqui, eu deixei a parte da tabela, que a gente tirou os dados da tabela, pegando líquido saturado, amônia a menos 20 graus Celsius, e deu que a entalpia 1 é 89,05, a entalpia 3, 1.418,05, a entalpia 2, 1.551,7.
Aí aqui já a entropia, pegando da tabela também, 0,3657, na entropia 2, 5,9599, na entropia 3, 5,6158. Então é o seguinte, o enunciado quer que a gente dá duas coisas. A outra taxa de entrada, que nesse caso aqui é o M2, e também a entropia final, certo? A entropia gerada no sistema. Então o que acontece? O M2 a gente consegue resolver através dessa equação aqui, com os dados que a gente pegou na tabela, é só substituir os valores. O M2 é igual ao M1, que é 5, que multiplica o H1, 89,05, menos o H3, 1418,05, mais a transferência de calor, que é 325 nesse caso, que multiplica H3, 1418,05, menos o H2, 1531,7. Esse resultado do M2, se a gente fizer essa conta aqui na calculadora, vai dar que é 47,288 quilogramas por minuto. Então, uma coisa que é enunciado que a gente já tem, que é o M2, certo? Agora, para a gente jogar nessa fórmula aqui, para a gente calcular essa entropia, a gente precisa do M3, só que o M3 a gente não tem. Mas a gente sabe que, tipo assim, o que entra tem que sair. Então a gente sabe que o M3 é igual ao M1, que já deu pra gente, mais o M2 que a gente acabou de descobrir. Então só fazer essa conta aqui, não tem erro. M3 é igual ao M1, que é 5, mais o M2, 47,288. Então M3 vai ser igual, se a gente calculadora, 52,288 quilogramas por minuto. Então a gente acabou de descobrir o M3, agora é só substituir nessa fórmula aqui, calcular a entropia e acabou. M3 que a gente acabou de descobrir é 52,288 vezes o S3, que é 5,6158, menos o M1, que é 5, vezes o S1, 0,3657 menos o M2 vezes o S2. O M2 a gente descobriu aqui 47,288 vezes o S2, que é 5,9599. Fazendo essa conta aqui, a gente chega à conclusão que a entropia total ela é 8,94 kilojoules Então, a gente chega à conclusão que essa é a entropia, vou até circular aqui. Que essa aqui é a entropia, a gente conseguiu os dois valores, né? O da taxa de entrada e da entropia. E acabou o exercício. É isso.